Gravando. Bom dia, meus queridos. Ontem, né, a gente falou sobre o Missa do Galo, né, principalmente mais para o final da aula. Falei para vocês sobre a construção da personagem Conceição, né, uma personagem que tem aquela ideia de se submeter às convenções da sociedade, ao papel social que lhe é atribuído de esposa, agradecida pelo marido dar o sustento, dar a casa, acolher a mãe, né, da mulher, uma viúva, né, que provavelmente não teria como se sustentar completamente, né, dentro da casa do marido, né, da casa do marido dela. Então, e para, né, em troca, esse homem vai, né, fazer o que ele achar bem, o que ele bem entender. Como, por exemplo, né, ter uma amante e sob o muito mal disfarçado de subterfúgio de ir ao teatro, né, dormir uma vez por semana fora de casa para estar de amores com sua amante, uma, uma mulher, né, recém-separada, né? Então, e aí a gente tem aquelas questões todas que nós já falamos sobre a aceitação do adultério masculino, aceitação social do adultério masculino, né, e a inaceitação do adultério feminino, o que não aparece em Missa do Galo, já que nada aconteceu, a questão é tudo o que poderia ter acontecido, mas você tem aqui, gente, uma gestação muito interessante sobre essa capacidade feminina de seduzir, né? De, se quisesse chutar o pau da barraca, chutaria, né? A, a ideia de obedecer ao homem, de obedecer às regras das convenções de uma sociedade paternalista e patriarcal, certo? É apenas uma conveniência para a mulher. Ela, no final das contas, ela é muito mais do que isso, e se quisesse de verdade, daria um bote, né? Eu sempre lembro nessas personagens femininas do Machado, a figura é muito National Geographic, é muito Animal Planet, né? Quando você tem aquelas cobras que levantam para poder, para seduzir, né? Para hipnotizar o ratinho, o trenzinho, né? E o ratinho fica assim, né? É muito isso a mulher machadiana, né? A Conceição, ela faz esse jogo de hipnose, de sedução com Nogueira naquela noite que antecede a missa do Galo, tá certo? Então, tá. Hoje nós temos a cartomante e o enfermeiro para trabalhar. Antes de começar a falar, deixa eu falar para vocês uma coisa importante aqui. Olha só a nossa programação de maio. Tá, programação de maio, talalá, talalá, lalalá, lalalá, hoje, né? Análise dos contos da cartomante e o enfermeiro, e mais uma lista na plataforma. Essa lista, gente, vai ser uma lista sobre realismo, tá? E uma lista, e também sobre, né, esses contos que a gente analisou até agora, né? Missa do Galo e a cartomante e o enfermeiro hoje, tá certo? Na quinta-feira que vem, nós vamos analisar os contos Pai contra Mãe e Conto de Escola, tá certo? Na quinta-feira que vem. Na sexta-feira que vem, eu analiso o último conto, que é a Igreja do Diabo, e nós faremos a sabatina dos contos de Machado. Tá bom? Beleza? Entendido? Certo? Então, hoje, cartomante e o enfermeiro, e eu vou passar para vocês uma lista de exercícios, certo? Na semana que vem, a gente analisa os outros 3 contos que estão faltando e faremos a sabatina sobre esses contos, tá bom? Beleza? Então, é isso. Ok.
É, chance. Ok. Então vamos lá. Meninos, a cartomante e o enfermeiro. Vamos lá. Espero que vocês tenham lido, né? São dois contos facílimos de ler, rápidos de ler, né? Você lê em uma hora, você lê os dois facilmente. Ah, não são contos longos, são contos curtos. O conto mais longo do Machado é o Alienista, né? Que quase chega a ser quase como uma novela, né? Porque ele é bem maior, né? O Missa do Galo é um pouquinho maior também, mas também não é um conto grandíssimo. Agora, esses outros contos aí são todos bem pequenos, né? Em comparação a alguns autores que trabalham com contos bem mais longos. Vamos ver se isso aqui melhora, gente. Peraí. Vamos ver, melhorou. Vai lá. Então, meninos, vamos lá então. A cartomante. Bom, gente, a cartomante é um conto sacana, né? Ele é um conto sacana. Vamos pensar aqui, a cartomante, gente, é um conto de 1884, tá certo? Vamos lembrar aqui, o realismo no Brasil vai se dar principalmente a partir de 1881, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas do próprio Machado de Assis, certo? Vamos lembrar o que o realismo faz dentro dessas perspectivas, lembrando que o realismo no Brasil é um realismo muito particular, porque ele se personifica no Machado de Assis, que é uma figura muito diferente, tá certo? Beleza? É um autor que vai aprofundar muito mais, né, as características do realismo europeu, tá certo? Mas, ainda assim, tem características realistas que aparecem na obra dele. E crítica à sociedade burguesa, esse comentário irônico ao mundo burguês, essas coisas todas, né, você vai ter com bastante frequência, né, na obra do Machado. Essa crítica à questão da mulher, das convenções femininas, né, das convenções sociais sobre a mulher, né? Isso a gente viu, por exemplo, em Missa do Galo, né, com essa questão do adultério do homem e como a mulher ficava calada, certo? É... E em A Cartomante, ele vai fazer isso de uma forma bastante explícita. Talvez porque sejam ali os primeiros anos, né, do realismo no Brasil, então acho que ele queria deixar bem demarcada essa crítica ao romantismo, né? Vamos lembrar, meninos, os românticos tinham como característica uma ideia de espiritualidade, uma ideia de misticismo, a ideia do destino que sela o futuro de todos, né? As superstições, né? O sobrenatural, os presságios, né? As crenças fortes nas coisas. É tudo muito, né, subjetivo, é tudo muito espiritual, é tudo muito místico. O romantismo tinha essa característica, certo? O personagem central do conto A Cartomante, que é o Camilo, ele diz, né, na verdade o narrador diz, que o Camilo ele se lembra de ser muito crente. Ele tinha muitas crenças, crenças que haviam sido passadas pela mãe, que já é uma outra geração. Então é como se o Camilo, agora com seus 30 anos de idade, é, ou acho que um pouco menos, né? Porque ele é mais novo do que o Vilela, né? Que é um ano mais novo que a Rita, é isso, né? Ah, mas o Camilo agora, né, na idade aí, na vida adulta, ele abandonou essas crenças, mesmo que ele não tenha os argumentos para justificar essa falta de crença. Beleza? Então isso é interessante. O Machado de Assis ele dá tiro para todo lado, né, gente? O que ele está falando aqui? Ele está falando que muitas vezes esse pensamento cientificista, esse pensamento que nega o místico, esse pensamento que nega o sobrenatural, que nega a religião como explicação das coisas, é um pensamento que fala: ah, eu nego tudo isso. Ah, mas então explique o que você acha que acontece. Ah, não sei o que acontece. Está dizendo que muitas vezes também esses homens da ciência
né, eram muitas vezes, naquela época, né, final do século XIX, homens que não tinham ciência. Eles apenas, né, negavam aquilo que eles não conheciam, mas também não se esforçavam em desenvolver um conhecimento científico, certo? Então, já tem um comentário crítico aí, né? Mas ele criticava o cientificismo, ele criticava o misticismo romântico. Os dois, gente. Machado tá tipo para todo lado. Não fica pedra sobre pedra. Né? A ideia dele é comentar de forma crítica o ser humano e a sociedade que o ser humano construiu. Tá certo? Por quê? Tanto que você vai ter esse início no qual Camilo, né, o narrador fala que Camilo nega tudo, mas não sabe explicar por quê, certo? E aí você percebe essa crítica a esse cientificismo, às vezes barato, né? Mas a narrativa geral do conto vai ser um tiro na cara, literalmente, né? Vai ser um tiro nessas crenças e nessa ideia do destino e nessa coisa mística do romantismo, né? A saber, o que nós temos? Nós temos, primeiro, eu fiz aqui todas as minhas anotações sobre, né, o periquito e o cartomante e o enfermeiro. O trem deu ruim aqui de novo. Volta. Isso. Aí. Isso tudo anotadinho ali, então, para não esquecer nada. Gente, antes de mais nada, né, tanto a Cartomante quanto o enfermeiro são duas obras marcadas pela ironia, característica que a gente já sabe, né, ser marca registrada do Machado de Assis, certo? Então vamos lá. Sobre o narrador. É interessante observar que o narrador é um narrador em terceira pessoa, é um narrador observador, mas em alguns momentos ele meio que interfere na narrativa. Ele usa a primeira pessoa do singular, como se ele estivesse, né, apesar de ser observador, como se ele fosse, na verdade, uma testemunha muito próxima daquilo que está acontecendo e fizesse comentários sobre aquilo que ele está narrando, certo? Então, tem terceira pessoa, é um narrador observador, mas existe, vez por outra, uma interferência da primeira pessoa na narrativa, certo? Não como participante da ação, mas alguém que comenta o que está acontecendo. Isso acontece algumas vezes ao longo do conto, tá certo? Esse aqui é mais fácil de eu ler. Bom, uma outra característica muito típica do Machado são as referências shakespearianas, né? A gente falou do Mizanabim, né? E da colocação de Otelo como forma de alertar o leitor sobre o que estava realmente acontecendo ali em Dom Casmurro, certo? E aqui você tem Hamlet iniciando o conto, e de uma forma interessante, porque a citação que vai ser feita de Hamlet é a de que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia, certo? Que é uma fala do Hamlet por Horácio, né, na peça Hamlet de Shakespeare. E o que o Hamlet está dizendo ali naquela frase, que vai ser repetida umas 2 ou 3 vezes ao longo do conto A Cartomante? O Hamlet, ao dizer isso, né, o que está acontecendo? Hamlet está sendo assombrado pelo fantasma do pai, né, na peça. Então, Hamlet, hoje, ele acredita naquilo que é o inexplicável. Hamlet, hoje, ele, naquele momento em que ele diz isso, ele acredita, né, que as fronteiras entre a vida e a morte são fronteiras muito tênues e que nem sempre a nossa realidade se limita só a isso aqui. Então ele diz, né, para o Horácio isso. Ele diz: olha, há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa filosofia pode supor, pode saber, certo? Isso aí vai ser dentro do contexto em que ele vai pegar a caveira e vai fazer o monólogo mais famoso da história do teatro. Ser ou não ser, eis a questão, né? O ser ou não ser, eis a questão ali é o quê? O ser
o estar vivo ou a caveira, o não ser, o estar morto. É a morte e a vida. Eis a questão, certo? Então, Horácio, então o Hamlet fala isso, né, da filosofia, há mais coisa que o céu e a terra, e o conto começa exatamente com essa ideia, né, uma referência shakespeariana. O que nos leva a crer que a tendência do conto vai ser essa de nos levar para uma trama em que o destino, em que o místico irá conduzir o futuro das personagens. Quem diz isso, né, faz essa citação que o Camilo acredita que seja uma citação involuntária e pobre do Shakespeare, né, é a Rita. E a Rita diz isso para justificar o fato de ela ter ido a uma cartomante, né? Ela foi a uma cartomante e a cartomante falou várias coisas a respeito dela e do amor dela, que é o Camilo, né? Ah, e o problema, e assim, né? E a cartomante já tranquiliza em relação ao amor que ele, né, que o amado dela tem por ela, e tudo bem, então ela está mais calma. Começa essa história com eles conversando sobre ela ter ido à cartomante, e o Camilo, de uma forma um pouco condescendente, mas ao mesmo tempo ele ama a Rita, mas ao mesmo tempo acha ela avoadinha, bobinha, bem do tipo que a mulher romântica é vista, né? Ah, na concepção do homem. Ah, mas ele vai achar bonitinho ela, né, estar preocupada, né, se ele a ama de verdade ou não. O problema é que essa relação, gente, é uma relação proibida. Porque, na verdade, Rita é esposa de um grande amigo do Camilo, que é o Vilela, certo? E aí a gente vai saber, né? A gente sabe quando a história começa, que o narrador nos conta essa história da cartomante, e, Roberto, calma, depois dessa aula, tá? Calma, calma. Papai está trabalhando. Exatamente. Você quer dar oi pro povo aqui, ó? Você quer subir aqui? Quer? Quer subir? Pode subir, sabe? Sabe? Quer só ficar me olhando e no rabo, falando, vamos embora, vamos passear. Espera um pouquinho. Você quer subir, você sobe. Papai tem que continuar, tá? Vamos lá. Então, meninos, né, agora isso acontece no presente, né? E aí a gente vai saber que o que aconteceu foi um processo ali de traição, né? Rita, casada com Vilela, se apaixona por Camilo, grande amigo de Vilela, certo? E Camilo se apaixona pela mulher de seu grande amigo Vilela, certo? Então, é um adultério, né? Por parte da Rita, e uma traição por parte do amigo, certo? Eu cheguei a... Peraí, deixa eu só abrir aqui, porque eu fiz uma... Roberto, peraí. A cartomante. Eu coloquei um negocinho aqui, deixa eu abrir para vocês. Chance. Beleza. Deixa eu abaixar isso aqui. Baixei. Ok. Deixa eu abrir para vocês aqui. Então, o que vai acontecer? A partir do momento em que você vai se estabelecer essa traição, né, a gente vai ter o Camilo comentando o quanto ele tentou fugir, né? Na verdade, o narrador comenta que o Camilo tentou fugir quando começou a perceber aqueles olhares da Rita, né? Ou aquela intimidade que começou, aquela cumplicidade, enfim, aquelas faíscas, aquela eletricidade que estava começando a acontecer, mas que até então nada de grave havia acontecido, até que aconteceu, né? E aí,
o que que você vai ter? Você vai ter essa situação que é mostrada aqui no conto. Chance. Share. Deixa eu ver se eu consigo share o que eu preciso. Ah, tá aqui, share. Ok. Olha só. Camilo quis sinceramente fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos no espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Olha a construção da personagem feminina que é capaz de hipnotizar os homens. Gente, Conceição, com seus movimentos na sala para Nogueira em Missa do Galo. Rita, como sendo comparada a uma cobra, olha a cobra e o ratinho, certo? Capitu com seus olhos de ressaca. Lembrando que os olhos de ressaca de Capitu, gente, não é de quem acordou depois de tomar corote, não é corote não, tá? Não é isso não, tá bom? Os olhos de ressaca são a ressaca do mar, que é quando as ondas ficam muito fortes e a correnteza fica muito forte e puxa você se você entra na água. Puxa e te afoga. Tá certo? Então, essa mulher, né, magnética, essa mulher hipnotizante, essa mulher que, né, vai fazer isso com o homem. O Camilo até tentou resistir, mas ele já estava hipnotizado pela serpente, que era a Rita. Olha as mulheres machadianas, certo? O poder de sedução, de hipnose, né, e tudo mais. Então, tá. O que que vai acontecer? Por conta de com essa questão dos dois estarem amaziados, né? Rita e Camilo, Camilo começa a se afastar. As visitas vão ficando cada vez mais raras na casa do Vilela, até porque ele achava meio que estranho e talvez fosse passível de desconfiança, né? Em algum momento, isso deve estar na casa do Vilela o tempo todo, mas não, eles eram amigos. Na verdade, o desaparecimento do Vilela, do Camilo, é que talvez fosse provocar alguma desconfiança no Vilela, certo? E aí vão começar a surgir umas cartas anônimas para o Camilo, dizendo que ele era, né, um canalha e aquela coisa toda, ele não sabe de onde vêm essas cartas, né? Ele e a Rita conversam muito sobre isso, ele decide se afastar de vez e talvez até dar um tempo da Rita, né? Porque para a segurança dos dois e tal. Mas chega um determinado momento em que ele recebe um bilhete do Vilela, a mão, a letra da mão parecia trêmula, e ele falando para que o Camilo vá até a casa dele imediatamente, com urgência, certo? Esse caminho do Camilo até a casa do Vilela e da Rita vai trazer para o Camilo um sem número de agonias, né, de ansiedades. Ele vai pegar o Tilbury, né, que é tipo um táxi carruagem, né, que era típico da época, e ele vai ficar pensando mil coisas. Ele vai pensar que o Vilela descobriu, né, que aquelas cartas anônimas chegaram até ele, né, que aí que ele pensa, né, a letra estava até trêmula, né, ele devia estar fora de si, ele já descobriu tudo, está me esperando para me matar. Será que eu devo ir com uma arma, né? Mas porque não tem problema eu ir com a arma, porque se nada tiver acontecido, né, eu não vou usar a arma, mas caso aconteça alguma coisa, eu tenho como me proteger. E diante de todas essas coisas, né, uma carroça tinha caído no meio da rua, estava tampando a rua e a carruagem não tinha como passar. E ele, né, ao se perceber ali preso naquela situação, sem poder chegar até a casa do Vilela, ele olha para o lado e vê que está diante exatamente da cartomante na qual a Rita tinha ido e que ele tanto tinha debochado, certo? Como aquilo parece que ia demorar um pouco, ele resolve então entrar, né? Contra todas as suas não crenças, ele sente aquelas crenças e temores da infância e da juventude, né, voltando.
E ele resolve, né? O que ele quer? Será que a cartomante não vai me dizer o que me espera? E aí ele vai para a cartomante. E a cartomante, né, tem um ares de estrangeira, um lugar meio decrépito, mas isso parecia ser combinar, né, com a profissão dela e até dar uma credibilidade. Vai descer as cartas e vai falar muitas coisas para ele. Vai falar que ele estava numa situação em que ele estava apaixonado e que essa mulher tinha um outro, mas que e aí ele questiona, né? Você está cheio de temores, mas nada vai acontecer, certo? E aí, aquilo dá um alívio para ele. Quando ele percebe, ele se viu, né, acreditando em tudo aquilo. Até porque, como que a cartomante sabia que ele estava numa situação de estresse emocional e que estava, né, enfim, né? Então, ele sai de lá leve, feliz e contente, certo? E aí, quando ele chega lá, a rua já está, a carruagem está o aguardando e a rua já está liberada. Então, ele chega até a casa do Vilela, né? E o Vilela, pálido, o recebe, fala para que ele entre, né? E ele entra, então, né? E o que aconteceu? Quando ele entra no escritório, ele vê, então, Rita completamente ensanguentada, morta, e o Vilela o agarra pela gola, né? E dá 2 tiros nele. E acaba o conto. Moral da história. Vai acreditar nessas coisas para você ver? Olha como o Machado de Assis brinca com essa ideia das crenças e do destino, né? Fazendo, obviamente, uma crítica à literatura romântica para destruir essa, esse misticismo, destruir essa ideia de acreditar, né, no destino das coisas das estrelas, né? E aí ele cria uma tragédia seca, uma tragédia abrupta que acaba em 4 linhas, né? Da chegada do Camilo até a casa do Vilela, certo? O Vilela pálido, desfigurado, né? A descoberta do cadáver ensanguentado de Rita e os 2 tiros que o matam, né? E acabou, certo? Isso tem a pegada realista no sentido de, meu amigo, a realidade é muito mais crua e dura do que os seus devaneios. Ah, não, mas como é que a cartomante sabia? Gente, todo mundo que vai numa cartomante fala isso. Todo mundo que vai na cartomante fala isso. Nossa, mas ela falou umas coisas que eu jamais acreditava, que eu jamais tinha falado. Como é que ela sabe? Né? E, no entanto, a sua vida nunca mudou por causa de cartomante, provavelmente, né? E, no entanto, né, a cartomante continua morando num barraco velho, que se ela realmente visse as coisas, né, ela provavelmente estava numa mansão maravilhosa. Então, esse é o comentário, né, do Machado de Assis. Esse é o comentário do Machado de Assis. Ele está dizendo que o quê? Pare de acreditar em bobagens. Acredite nas evidências que a vida te dá. Como é que você acredita mais numa cartomante que diz que vai ficar tudo bem do que nas evidências de uma letra trêmula, de um homem que está sendo traído e de cartas anônimas que o ameaçavam? Vai ser burro, morre. Certo? Então, a cartomante é meio que o Machado se posicionando contra essas mistificações e superstições e dizendo que a vida, na vida, o buraco é mais embaixo. Tá certo? E com uma ironia, né? Pô, é muito irônico, é muito irônico. Beleza? Tipo, ó, vai lá o jovem amante, né? Acreditar que vai dar tudo certo, tal, tal, tal. Pá, pá, acabou. 2 tiros, acabou. Certo? Já em O Enfermeiro, meninos, você tem um estudo sobre a moral, certo? O Enfermeiro é um conto já mais para perto da época da publicação de Dom Casmurro, é de 1896,
e ele vai contar a história em primeira pessoa, né? É um narrador personagem, que é o Procópio, que, como tantas vezes na literatura, vai começar a narrar as coisas quando ele já está mais velho, e aí ele vai contar em flashback o que aconteceu. Ele estabelece um tipo de narrativa bem dialógico, né? Porque ele vai, toda hora ele vai meio que conversar com o leitor. Isso é uma coisa que o Machado de Assis já tinha feito algumas vezes, inclusive lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Porque em que o narrador, autor, né, que é o Brás Cubas, fala muitas vezes com o próprio leitor, né, quebrando o que a gente chama de quarta parede, né? Então, nós temos esse narrador, Procópio, que vai contar quando ele, cansado na cidade de Niterói. Uma coisa que eu queria comentar sobre a Cartomante. Lembra quando eu falei para vocês que o Rio de Janeiro ele é praticamente um personagem nas obras do Machado? Você lembra, você viu o tanto que ele vai falando da rua, do não sei o quê, do largo, não sei das quantas, né? É como se o Rio de Janeiro, gente, fosse uma testemunha de tudo aquilo que está acontecendo com o Camilo, certo? É mais ou menos essa a ideia, né, do Rio personagem na obra de Machado. Então tá, voltando ao enfermeiro. O Procópio, ele estava cansado de trabalhar como escrevendo textos religiosos para um cara lá em Niterói, e aí ele vai receber de um vigário, né, a proposta de se tornar enfermeiro de um coronel no interior. E o que ele ouviu falar desse coronel, um homem já doente, muito doente, já teve aneurisma, tem não sei o quê, tem reumatismo, não sei o quê, mas que diz que de um comportamento, de uma personalidade irascível, né? O que é uma personagem irascível? É um homem desses que grita com todo mundo, que às vezes é até agressivo e tudo mais. E que ele já tinha contado mais enfermeiros do que remédios. Tipo assim, ele gastava mais, tipo assim, ele consumia mais enfermeiros que iam trabalhar para ele e iam embora do que o tanto que ele tomava remédios para os males dele. Então, tipo assim, ninguém conseguia ficar lá, de tão insuportável que ele era. E ele falava horrores de todos os enfermeiros que ele passava. Ele vai falar para o próprio, ó, você é incompetente igual aos outros? Porque se for, não vai ganhar, né? Eu disse que teve até dois que eram gatunos, né? Que eram ladrões. E etc, etc. Né? E aí ele fala que, né, essa estadia, ele percebe que o coronel não é uma pessoa fácil, certo? Mas que nos 7 primeiros dias eles viveram praticamente assim, uma lua de mel, né, uma lua de mel dentro do possível. Eram só alguns xingamentos, algumas palavras mais pesadas, algumas ofensas, mas nada demais. Só que a partir de então a coisa foi ficando terrível, né? O coronel chamava de incompetente, chamava de mil coisas, né? Arremessava coisas nele, arremessou um prato de mingau que de acordo com o coronel, estava frio, né? E aí ele se desviou e caiu na parede, né? Bateu na parede. Então, essas coisas. E, com o passar do tempo, o Procópio começa a falar: não dá mais, não consigo mais. Né? E ele fala para o vigário que tinha arrumado um emprego para ele: olha, não dá, sabe? Não dá. E o vigário fica mais um pouco, né? Sua aula termina em 3 minutos. Meu Deus, já. É... Obrigado, Ever. Então, né? E essa coisa e tal, não. E ele, às vezes ele pondera, tá? É terrível, ele é complicado, mas pelo menos eu não ganho mal. E como eu moro na casa dele, como da comida dele, eu estou juntando todos os meus ordenados. Ele estava inclusive sonhando em voltar para o Rio de Janeiro para poder gastar tudo aquilo que ele juntou, certo? Ou seja, poder aproveitar a vida e tudo mais. Certo? E toda vez que ele falava, né, chega, 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 né, alguém falava, pelo amor de Deus, fica, 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 só você conseguiu ficar desse tanto até agora. E aí ele vira para o vigário e fala, mais um mês, mais um mês. Só que ele não vai conseguir ficar um mês só,
porque diante de todos os abusos, de todas as ofensas e todas as agressões, numa hora isso vai chegar ao ápice, né? Que ele estava recostado perto da cama e ele só recostou porque ele tinha que não podia dormir, ele não podia dormir porque ele tinha que acordar o coronel que estava dormindo à meia-noite para que o coronel tomasse o remédio. Só que ele estava tão cansado, o Procópio, que ele dormiu e acordou aos berros do coronel, né? Não sei o que, responsável, não sei o que. E esse coronel pega então a moringa, que é tipo uma garrafa de barro, né, onde você coloca água, e arremessa essa garrafa, essa moringa, na cara do Procópio, que não dá tempo dele desviar, e a moringa bate na cara, na face esquerda dele, na esquerda ou direita, não lembro. Né? Ali ele é tomado de uma fúria e ele começa então a estrangular, né? A esganar, seu velho, e o velho, que já era muito frágil, já era muito doente, né? Ele mesmo falava que a qualquer momento morreria, né? Acaba, ele tinha, né, um aneurisma, enfim, né, que estava prestes a arrebentar a qualquer momento, e nesse esforço de esganar ele ali, né, brigando com ele, o aneurisma se partiu e o velho morreu. Certo? Só que não tinha ninguém ali. E aí? E aí começa, gente, a jornada moral de Procópio. Ele passa horas olhando pela janela, sem voltar no quarto em que estava o corpo do coronel, certo? Pensando naquilo tudo que tinha acontecido, tentando entender e assim, abismado com a atitude dele. Então, quando finalmente ele consegue voltar, ele fala, né, ele vê as marcas de mão no pescoço do coronel, ele fala, eu não vou pagar por esse crime, certo? Esse homem, e aí ele começa a relativizar, esse homem estava prestes a morrer, isso aqui não foi exatamente um crime, foi uma luta na qual uma doença que ele já tinha se manifestou. E aí, então, ele cuida de cuidar do corpo, né, de botar uma camisa de gola alta, um cadáver e tudo, tal, para que ninguém suspeitasse. Todo mundo já sabia que esse velho ia morrer mesmo, tal, não sei o quê. Na verdade, todo mundo começa a achar que o Procópio era um homem muito, muito bom, muito cuidadoso, porque tinha ficado com o coronel até o final, etc, etc. Minha aula acabou, meu Deus do céu. E aí, o que vai acontecer? O que você vai ter, gente, é um processo de alguém que se sente culpado por algo que fez, e esse processo ele vai se acentuar, porque ao se descobrir o testamento do coronel, o coronel tinha deixado tudo para o Procópio. Isso vai ser difícil para o Procópio, certo? Ele chega à conclusão de que, ainda movido por culpa, ainda achando que as pessoas um dia iam descobrir o que ele fez, né? As pessoas culpadas têm essa coisa, essa paranoia da perseguição, e ele toma imediatamente a atitude de que ele vai doar toda a herança, certo? Aos poucos e né? Mas para ninguém desconfiar, mas que ele vai doar tudo, que ele não vai ficar com aquilo. Só que os homens são volúveis, né? Quando ele vai lá para o enterro do cara e para a leitura do testamento, todas as pessoas vão elogiá-lo e vão falar horrores do coronel, que era um homem extremamente difícil, que era terrível, que era não sei o quê. E o Procópio, de repente, se vê como aquele que está defendendo o coronel. Mas aquilo já parecia não ser tão genuíno, tão verdadeiro mais. Procópio começa a entender que todos o aprovam. Então, ele começa a achar que talvez ele não tenha cometido nenhum crime. Então, ele começa a achar que ele não tem que dar a herança dele para ninguém. Ele, no final das contas, vai dar uma parcela, vai dar fazer uma boa doação de caridade para a paróquia, não sei das quantas, mas vai se tornar um homem rico e cada vez menos se sentindo culpado por aquilo que ele fez, mesmo tendo ficado rico graças à herança de quem ele matou. Então, o que o Machado faz aqui, gente? Mais uma vez, um questionamento sobre a moral, né? Um questionamento sobre até onde as pessoas vão para tentar criar subterfúgios para se culpar
ou se desculpar por aquilo que elas fazem. Certo? Aí eu coloquei aqui no final a absoluta perda da moral e da culpa, né? Quando ele vai fazer uma citação bíblica falando: bem-aventurados os que possuem, porque eles serão consolados. No final das contas, ele está citando a Bíblia para justificar o fato dele ter recebido a herança e que isso é uma forma de consolo para ele. Beleza, meus queridos? Machado é o cara, tá? Machado é o cara. Semana que vem, quinta-feira, conto de escola e pai contra mãe. Sexta-feira, Igreja do Diabo e a Sabatina. Abre a coisinha aí para dar tchau para mim, que eu já tô 5 minutos atrasado. Vai lá. Abre aí, Tchau. abre o microfone. Tchau, queridos. Tchau, 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 Raul. tchau, tchau, tchau. Até semana que vem. Vai ler. Tchau, Tchau. tchau.